Então vamos lá. Então eu sou formada pela PUC também, eu me formei em 2013. É um período muito especial da minha vida, quando eu estava na minha graduação, eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, um dia depois da festa de formatura, eu fui para Campinas, onde fiz minha especialização em saúde da mulher. Então, lá foi uma especialização muito bacana. A carga horária é uma carga horária bem alta, então a gente tinha aula de segunda a sexta, de manhã e de tarde, final de semana a gente tinha plantão, então é uma especialização realmente muito completa, que trabalha toda a parte de oncologia mamária, parte de oncologia ginecológica, uroginecologia, obstetrícia e proctologia. Aí eu fiz minha especialização, depois eu fiz meu mestrado, então a minha linha de pesquisa na área de saúde materna e perinatal, então eu finalizei em 2017. E aí depois, eu emendei meu doutorado nessa mesma programa de toco-ginecologia, na Unicamp também. E não sei quando eu vou terminar agora por conta da pandemia, mas era para eu terminar no próximo ano. Agora eu já não sei quando que eu vou terminar. As pessoas sempre perguntam muito para mim, né, por que eu escolhi essa área da saúde da mulher. Então, eu sempre gosto de começar falando, principalmente para os alunos da PUC, que na minha época de graduação existia um ambulatório de incontinência urinária, né, que era organizado pelo professor Enio. E aí, o professor Enio comentou desse ambulatório, e aí me chamou muito a atenção. Eu logo entrei, fiquei um ano só eu e o professor Enio, depois foram entrando outros alunos. E a partir daquele momento eu tive certeza, né, que era isso que eu queria fazer. E aí depois eu fui esperando, né, me especializando cada vez mais. Mas eu sempre sou muito grata, professor N, por ter me mostrado essa área tão bonita, né, que é a saúde da mulher. Então, aqui é uma foto do trote, né? Então é um momento muito animado também quando a gente está na graduação. Então foi uma foto de 2011 que eu achei na minha linha do tempo do Facebook. E aqui tem outras fotos de alguns momentos que foram importantes, né? Na graduação. Então aqui a gente sempre, quando fala de faculdade, a gente pensa em um pouquinho de festa, sempre é importante. Aqui foi uma maratona que a gente participou, inclusive até vi que o Leandro estava aqui, o professor Cássio também estava. Foi uma maratona de 12 horas que a gente ficou fazendo uma supervisão de uns atletas. Aqui foi o estágio na UTI, e não sei se agora tem, mas a gente fazia muita blitz, né, de consciência da população. Essa aqui eu acho que foi lá na Rua Barbosa. Então, é um pouquinho da minha trajetória dentro da PUC, né, que é o que vocês devem estar enfrentando aí também. Então, quando a gente fala do período gestacional, a gente tem que lembrar, né, que o corpo da mulher ele se modifica por conta que existe um bebê que ele precisa estar em desenvolvimento. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente vai ver que o corpo da mulher ele se modifica, né, de uma maneira completa durante todo o período, e aí no pós-parto existe uma volta desse corpo, né, é claro que é gradual, não é uma volta, porque nem muita gente espera que seja em 2 semanas, né. Quando a gente fala de gestação, a gente pensa numa gestação, o que é a gestação pré-termo, né? Que é quando o parto ele acontece antes de 37 semanas. Então a gente fala, né, de uma maneira popular, o parto prematuro, o parto termo, que é entre 37 a 41 semanas, e o parto pós-termo, que é aquele bebê que ainda está ali dentro do útero da mãe, que tem mais de 41 semanas gestacionais. Então, algumas coisas da obstetrícia, né? A gente tem na aula da saúde da mulher, ministrada pelo professor Enio, então muita coisa às vezes vocês já sabem também. E quem de repente está ali em contato com a maternidade, Colombo, vai ter um pouquinho mais essa noção também. Então, quando a gente fala de queixas na gestação, a gente deve lembrar que a dor lombar ela é muito frequente, né? A gente imagina que em torno de 50% das mulheres elas apresentam dor lombar ao longo da gestação. A dor pélvica ela também é muito frequente. O edema, né? Então as mulheres se queixam muito de edema, então muitas procuram a drenagem linfática para ajudar nessa sensação de peso. A literatura é um pouco escassa em relação ao benefício da drenagem na gestação, mas até então a gente vê que não tem nenhum risco nem para a mãe, nem para o bebê. E as mulheres, elas sentem uma sensação de alívio muito grande, né, após a gestação.
E aí a gente pensa também, aqui desconfigurou, mas quando a gente fala, uma queixa muito frequente é uma incontinência urinária, que tem um ponto de interrogação. Por que que eu coloquei isso, né? Porque é uma queixa e não é. Infelizmente, as mulheres, as gestantes, acham que é normal perder a urina na gestação. Então, elas meio que não consideram isso uma queixa. Elas podem comentar no consultório, né, ou no hospital com vocês, mas muitas vezes elas acham que é normal. Eu acho que um dos desafios desse nosso bate-papo de hoje é a gente perceber, né, orientar essas mulheres que a gente está conversando que não, a incontinência urinária na gestação e no pós-parto não é normal, né? Em nenhum momento da vida da mulher perder urina, mesmo que seja só uma gota, é normal. Então, por isso que eu coloquei esse ponto de exclamação aqui para vocês lembrarem, então, que não é queixa, mas a gente tem que tratar, orientar essa mulher. E quando a gente fala de pré-natal, a gente lembra, né, de várias mudanças hormonais que vão acontecendo nesses 9 meses. Então, existe um pico, né, do hormônio HCG ali no segundo mês de gestação, e aí depois existe uma oscilação ali entre progesterona e estrogênio, que a gente vai falar um pouquinho sobre. É claro que tem outros hormônios envolvidos nesse período de pré-natal, a gente vai falar de alguns principais, porque afinal de contas a aula é de biomecânica no período gestacional, então a gente dá uma pincelada geral em relação a tudo isso. Então, a gente vai falar um pouquinho da relaxina, então, que ela é secretada pelo corpo lúteo. O valor de pico acontece ali por volta de 12 semanas e depois existe um declínio até a 17ª semana gestacional. A gente sabe que a relaxina, ela atua no tecido conjuntivo, né, aumentando a água ali desse tecido e facilitando o fibroblasto na síntese de colágeno. A gente fala muito da relaxina quando a gente está falando sobre frouxidão, né, ligamentar. Então, isso ocorre mesmo, as mulheres às vezes elas comentam isso com a gente, e acontece muitas vezes pelo hormônio, né, chamado de relaxina, então. A progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo até a 10ª semana, e aí existe uma oscilação entre qual é o período, tem uma referência aqui que fala da 7ª à 12ª semana, a placenta, ela torna-se a principal fonte de progesterona. A gente sabe que a progesterona está relacionada com a redução da densidade da musculatura lisa, então é muito comum na gestação as mulheres referirem, por exemplo, náuseas, elas referirem constipação, então a gente sabe que um dos motivos é a questão da progesterona. Existe um estímulo em relação às células alveolares e glandulares, então para a produção, né, do leite materno, e também um estímulo do centro respiratório. Quando a gente fala de pré-natal, a gente também pensa na questão de estrogênio. Então, a gente sabe que no início da gestação eles são derivados da corrente sanguínea. E na 20ª semana ele é produzido pela glândula suprarrenal fetal. Então, introduzindo, né, revisando, ou para algumas alunos a gente que estão mais no início da faculdade, de repente aprendendo um pouquinho sobre os hormônios, a gente vai entender agora o que esses hormônios fazem, né, e quais são as principais alterações que a mulher pode ter nesse período gestacional, tá? Então aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre tudo isso. Então, quando a gente pensa em alterações posturais, essa imagem clássica que vem na nossa cabeça, né, que é o aumento da lordose, a flexão do quadril, essa é um conceito, uma definição muito frequente nos livros de obstetrícia, mas a gente sabe que na vida, na pré-clínica, não é muito bem assim que funciona, né? A gente vai ver um estudo muito interessante que foi feito recentemente, e a gente vai ver que às vezes não ocorre isso. Tem pessoas assim, que têm gestantes, por exemplo, no meu consultório, que elas têm uma retificação na região da lombar, né? Então, pode acontecer e tá tudo certo com isso. Então, às vezes a gente fica, né, preso a esse desenho, a essas alterações, mas às vezes pode ocorrer outras alterações também. Então, esse foi um estudo que avaliou, então, as alterações
alterações na postura, né, na gestação e no pós-parto. E ele foi um estudo que a gente chama o tipo de estudo de caso controle, e foram avaliadas 34 gestantes no terceiro trimestre. Então, por que eles escolheram esse período, né? Porque já existia várias modificações gestacionais nessa mulher, e 34 nulíparas, que depois eles reavaliaram elas no pós-parto também. Então, como que foi feito, né? Foi feito um exame de eletromiografia, então um dos sensores foi colocado na região do bíceps femoral, o outro sensor na região diretor da espinha, ali próximo da região de L3, e os resultados do estudo mostraram que, na posição em pé, a região diretor de coluna e bíceps, eles eram aumentados em relação ao grupo gestante comparado com o grupo de controle, né? Então, existiu essa ativação dessa musculatura específica. E a justificativa, uma das hipóteses dos autores, foi que, né, essa ativação pode ter acontecido pelo aumento da circunferência abdominal e da massa dessas gestantes. E foi muito interessante o resultado do estudo, que mostrou que no terceiro trimestre, a gestação, as mulheres no terceiro trimestre, elas não apresentaram alterações posturais na região lomopélvica. Então, isso contradiz um pouco as referências, né? Então, vocês vão ver que na obstetrícia, eu faço o meu doutorado, fiz meu mestrado na área de obstetrícia, é muito complexo trabalhar com grávida, porque elas têm um monte de queixa, muitas vezes elas não comparecem. Então, não é que a gente tem muita evidência científica, às vezes como outras áreas, né, na ortopedia, por exemplo, na gestação, né, parto e pós-parto também. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente vai avaliar os estudos e ver a qualidade metodológica, né, isso é super importante. E essa alteração, então, uma das hipóteses também dos autores é que não ocorreu essa alteração por conta desse aumento da atividade muscular. E essa ativação ela foi suficiente para compensar essas alterações posturais. Muito interessante, né? Ele pensa um pouquinho diferente do que a gente vê nos livros, né? Como eu tinha falado anteriormente. Falando agora um pouquinho sobre equilíbrio, é importante a gente revisar dois conceitos, né? Existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando a gente consegue manter o equilíbrio enquanto o centro da gravidade permanece estacionário. Já o dinâmico é a manutenção do equilíbrio dinâmico conforme o centro de gravidade se desloca. Então, eu coloquei esses dois conceitos para a gente conversar um pouquinho das alterações que podem acontecer em relação ao equilíbrio na gestante. Então, a gente sabe que tanto o equilíbrio estático como o equilíbrio dinâmico, eles são alterados no período gestacional. Então, em relação ao equilíbrio estático, a gente sabe que a mulher, ela aumenta a base de suporte por conta do aumento de útero, né, o aumento do crescimento abdominal, e tem uma oscilação grande no terceiro trimestre ali em relação à oscilação anteroposterior. Já em relação ao equilíbrio dinâmico, a gente sabe que no final da gestação essa oscilação ela diminui, muitas vezes favorecendo uma rigidez na articulação e pode, né, levar à queda. Então, a gente estuda muito queda quando a gente fala de trabalhar dos trabalhos envolvendo idosos, né? Na obstetrícia, a gente estuda bastante isso também, porque é muito prevalente nessa população. Então, o fisioterapeuta, ele deve alertar a mulher em relação a isso, né? Então, são mulheres jovens que elas nunca nem pensam na questão do equilíbrio. Mas eu acho que é bem importante a gente fazer essa orientação, né? Como é que eu posso evitar quedas, umas sugestões, né? Isso vocês podem pensar também quando vocês forem conversar ou orientar alguma gestante. Em relação à marcha, não existe um consenso ainda em relação a se tem alguma alteração importante ou não, mas alguns estudos colocam que existe uma ativação maior da região de abdutor de quadril, de extensor e de flexor plantar do tornozelo. E essa aqui poderia ser uma das justificativas de por que a mulher poderia apresentar cãibra, né? Uma hipótese, né? Que de repente elas utilizam um pouco mais a região de flexor plantar do tornozelo. Mas é uma hipótese, não é nada conclusivo ainda.
Esse foi um outro estudo que avaliou também a questão da caminhada na gestação. Foi um estudo muito interessante, porque ele avaliou gestantes em períodos gestacionais diferentes. Então, ele avaliou 14 gestantes no primeiro trimestre, 20 no segundo e 10 no terceiro. Então, foi feito uma análise no sistema 3D e os resultados do estudo foram, né, que houve um aumento, então, no ângulo do centro de pressão e centro de gravidade, que estava relacionado, então, ao ganho de massa. O ganho de massa relativa teve associação importante com a questão da hiperextensão das costas, e a largura e o comprimento do braço, eles estavam associados com as alterações nesses ângulos de centro de pressão e centro de gravidade. Isso é relativamente óbvio, né? Não foi nada muito inovador esse último resultado. E o aumento de largura de passo, ele exigiu uma demanda da ativação de adutor de quadril, e houve sim um ajuste postural durante a caminhada, mas assim, os autores eles concluíram que não houve alterações muito significativas. Então, pode ser que tenha, mas nada que mude muito a população não grávida, vamos dizer assim, das mulheres que não estão gestantes. Então, mais uma vez, né, quando a gente vai revisar a literatura, existe muita controvérsia em relação a vários fatores da obstetrícia. E ainda em relação à marcha, esse foi um estudo publicado em 2018, então eles colocaram, os autores concluíram, né, que houve menor eversão quando as mulheres elas tinham uma trajetória no ponto de T2, que é essas linhas vermelhas, e T3, T2 e T3, que é o vermelho e o preto. Teve uma maior eversão quando existiu o resultado, né, nessa trajetória relacionada ao trajeto PP. E essa trajetória T3, que é essa em vermelho, ela apresentava um risco em relação à queda. Então, de repente, para quem tem esses aparelhos, né, é legal a gente fazer um trabalho preventivo, né, associar esse estudo com um trabalho preventivo de quedas, pode ser. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do déficit de controle motor. Então, para quem não lembra, ou para quem está aprendendo agora, o controle motor, então, é uma ativação pré-programada da musculatura envolvida na manutenção da estabilização. Por que eu estou falando disso, né? Eu estou falando disso porque lá no início da apresentação eu falei para vocês que as dores pélvicas e lombares eram muito comuns no período gestacional. Então, a gente vai ver que muitas vezes essas dores elas estão relacionadas com o déficit do controle motor de alguns músculos específicos na gestação. Então, quando a gente vai falar de dor, a gente vai pensar em controle motor. Então, em relação à região lomopélvica, a gente sabe que o transverso do abdômen, a região diafragmática, multifidos e o assoalho pélvico, eles fazem esse papel para ajudar nesse controle da região lomopélvica. A gente vai falar sobre cada músculo para a gente entender um pouquinho mais daqui a pouco. Esses músculos que eu falei anteriormente, eles estão associados com uma unidade interna de estabilização. Então, essa unidade ela é responsável por controlar a pressão intraabdominal e pela transferência de cargas adequadas do tronco para os membros. Quando a gente fala de transverso, a gente pensa no movimento antecipatório de mais ou menos 30 milissegundos antes que ocorra o movimento. Então, a gente começa a perceber como esse músculo é importante e muitas vezes ele não é avaliado, né, durante o período gestacional ou de pós-parto. Então, toda vez que a gente vai pensar em dor, a gente vai pensar em transverso. Essa musculatura profunda, ela é capaz de estabilizar a região sacroiliaca, né, pela de inserção da face tóraco-dorsal. E o mais interessante é que a gente não precisa solicitar, de repente, uma contração voluntária máxima dessa paciente de 100%. Alguns estudos colocam que ao solicitar 30 a 40% dessa contração voluntária máxima já é suficiente para estabilizar a pelve. Então, como é que eu vou saber isso, né?
Não sei como vocês têm aprendido isso, mas na minha prática clínica, para eu determinar com mais precisão quanto por cento que eu estou utilizando da contração voluntária máxima, aí eu posso colocar, por exemplo, 2 sensores de eletromiografia na região de transverso, a gente pede uma contração voluntária máxima e depois a gente mostra para o paciente o que é 30% a 40%. Então, essa é uma forma viável da gente fazer, no entanto, a gente tem que ter o aparelho para conseguir mensurar. Mas é muito interessante perceber que não é aquela contração voluntária máxima. Quando a gente fala de abdômen, a gente vai pensar em pressão intraabdominal. Então, a gente sabe, esse foi um dos estudos pioneiros em relação a essa pressão intraabdominal, e inclusive não existe muito estudo sobre essa pressão. A gente sabe que existe uma associação forte entre a questão da pressão intraabdominal e o aumento da dor pélvica. Então, por isso que é importante, de repente, quando eu estiver atendendo uma gestante, eu pensar em exercícios que não vão facilitar, aumentar essa pressão intraabdominal. Esse estudo ele coloca que a cinta pélvica, né, que muitas gestantes usam no pré-natal, eu fazer aquela ativação de transverso, que nem eu expliquei para vocês anteriormente, ou uma contração da musculatura de assoalho pélvico, eles não aumentam a pressão intra-abdominal. Então, a gente pode, sim, solicitar todos esses recursos, né, as contrações ou utilizar a cinta, que não vai piorar a dor. É claro que, de novo, a gente não pode indicar uma cinta pélvica, né, de uma maneira aleatória, sem avaliar a paciente antes. Eu acho que isso que muda, né, entre o profissional técnico e um profissional com graduação. Então, eu tenho que entender o porquê que eu estou orientando uma cinta, né, avaliar essa mulher e ver, será que a cinta tem uma boa indicação ou não. Então, a gente estava falando, né, da musculatura. Então, a gente estava falando da questão dos multifidos. Então, a gente sabe que a co-contração dessa musculatura com a região de transverso pode aumentar a rigidez da articulação sacroiliaca. Então, ela é muito bem-vinda, né, para a gente trabalhar com mulheres que estejam com dor pélvica, de repente. A região de assoalho pélvico, então a gente sabe que a região de assoalho pélvico trabalha em conjunto com a região de transverso de abdômen. Então, quando a paciente faz uma contração de assoalho pélvico, ela faz também uma contração da região de transverso. E a gente sabe também que o diafragma está relacionado com uma ativação tônica diante de um distúrbio postural. Então, a gente começa a perceber a importância da gente estudar anatomia, eu acho que nesse encontro de hoje, para a gente entender o que está acontecendo. Além dessas unidades, da unidade que eu tinha falado anteriormente, eu vou falar de mais 4 unidades que são responsáveis também por estabilizar o tronco, né? E eu estou falando aqui do público na obstetrícia, mas eu posso, de repente, utilizar esses mesmos conceitos para outros públicos, para outras populações. Então, a gente sabe que o sistema oblíquo posterior, ele é um sistema cruzado, que ele está relacionado, então, com a região de grande dorsal e a região de glúteo. Ele é responsável por transferir a carga, né, para a região pélvica. Um outro sistema que ele também é cruzado é o sistema oblíquo anterior, que ele é responsável, então, por iniciar os movimentos de tronco. Então, a gente sabe que tem uma região de oblíquo interno, oblíquo externo e adutor, né? Como vocês podem perceber aqui, é contralateral. E a gente sabe que a face abdominal anterior também tem relação com esse sistema. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? É importante a gente entender qual sistema, de repente, que não está funcionando da maneira mais funcional, num caso específico, né? Que vocês possam atender. Existe também o sistema longitudinal profundo, né? Então, que é responsável por comprimir a região sacroiliaca e controlar a nutação do sacro. Então, quais são as regiões que entram nesse sistema, né? Os eretores de coluna, o ligamento sacro-tuberoso e o bíceps femoral. E, né, o último sistema, então, é o sistema lateral da unidade externa. Ele estabiliza o fêmur, então, na região pélvica durante a marcha.
E os músculos responsáveis ou associados com esse sistema, então, é o glúteo médio e mínimo e adutores estabilizadores laterais. Então, a ideia é que vocês entendam, né, utilizando todos esses sistemas, pensando na prescrição de exercícios, tanto na questão de tratamento de dores lombopélvicas ou na questão de prevenção. Então, quando a gente vai fazer um programa de exercício, o que eu posso pensar? Né? Eu posso pensar em todos esses sistemas e tentar trabalhar com essa mulher da melhor maneira. E é claro, né, trabalhando muita consciência corporal, né? Isso é super importante. Então, falando rapidamente em relação às adaptações respiratórias da gestação, a gente sabe que o arcabouço torácico e a posição de repouso do diafragma, eles são modificados pelo útero em crescimento. Então, imagine, né? Tem um útero, tem um bebê, então como isso vai se modificando? Tem que modificar, não tem jeito. O diafragma, ele se eleva até 5 centímetros acima da posição de repouso habitual. Então, o que acontece? É muito comum, por exemplo, as pacientes elas terem muita dor nessa região diafragmática, né? Eu faço, por exemplo, muita liberação diafragmática nessas pacientes e a terapia manual, pensando em todas essas adaptações gestacionais, essa questão de dores que podem surgir, ela é muito bem-vinda. Pensando agora em relação às adaptações morfológicas da parede abdominal, a gente começa a tratar, né, como esse abdômen deve se modificar ao longo de uma gestação, né, pelo crescimento do útero, né, pelo crescimento do bebê. Então, realmente existem várias adaptações muito importantes nesse período e se a gente, de repente, não fazer algumas coisas, não ter alguns cuidados, a gente pode promover algumas disfunções nessa região também. Então, a gente sabe que existe uma alteração na espessura, na largura e na distância da região de retos abdominais. Então, na gestação ocorre um alongamento progressivo e contínuo da região abdominal. Isso vai promover o aumento de sarcômeros na região, vai ativar canais de cálcio, consequentemente vai entrar mais cálcio nessa região e vai causar uma hipertrofia nessa região. E aí, isso vai repercutir, né, em alterações em todo esse tecido, em toda essa funcionalidade da região, comprometer o grupo abdominal e alterar a magnitude de torque. Esse é um tema, como diz uma professora minha, é um tema muito picante, né? Existem várias profissionais que trabalham um pouco com essa área também. E existe muita controvérsia na literatura em relação ao que é diástase, o que não é, o que fazer, o que não fazer. Então, eu sempre falo para as alunas, quando eu dou aula em pós-graduação, ou quando eu falo com o paciente, né? Não existe uma técnica milagrosa ainda. Então, a gente não pode vender uma técnica, sendo que a gente não tem muita evidência ainda sobre os exercícios convencionais, imagina de técnicas específicas. Então, o que é a diástase abdominal, né? É uma separação da região de reto de abdômen. E por conta dessa região, dessa disposição desses músculos, a diástase, ela tende a ser maior na região supraumbilical do que infraumbilical. Então, tem alguns autores que colocam que a diástase é uma abertura de 2 centímetros ou mais na região da linha alva. E tem autores, né, quando eles conseguem fazer um ultrassom nessas pacientes, eles colocam que a abertura de mais de 2,2, 2,3 centímetros é considerado já patológico. E muitas vezes a gente não tem um ultrassom no consultório, a gente faz o exame com os dedos, né? E a gente consegue mensurar a partir disso, e a gente sabe que um dedo é mais ou menos 1,5 centímetros. Então, é claro que é um método que ele muda, né, um pouco, mas é para a gente entender um pouquinho o que é o considerado normal e o que não é. Mas ainda existe bastante controvérsia na literatura em relação a isso. Esse foi um estudo muito interessante, que avaliou, foi um dos primeiros estudos que avaliou uma classificação normal, tanto no período gestacional. Então, aqui eles fizeram 3 medidas da região do abdômen e 3 medidas 6 meses pós-parto.
Essa mulher, né, não é o nome dela aqui, mas a outra pessoa que fez esse artigo é uma pessoa bastante famosa na área da fisioterapia obstétrica e ela publica muito. Então, só ela mesmo consegue fazer um estudo envolvendo uma puérpera de 6 meses. Fora ela, é muito difícil fazer estudo com puérperas. Eu tenho amigas do meu doutorado que tentam fazer, mas os pacientes não vão, é um problema. Pós-parto imediato, a gente tem um pouco mais de estudo. Agora, pós-parto um pouco mais tardio, exige um pouquinho mais de paciência dos pesquisadores. E quando a gente fala, né, de diástase, muitas vezes as pessoas não têm ideia do que eu estou falando na gestação, então eu coloquei essa imagem para vocês terem ideia. Então, isso aqui pode ser um exercício que não foi prescrito de uma maneira correta, que está aumentando a pressão intraabdominal e favorecendo o afastamento de reto de abdômen. Então, esses cuidados a gente tem que ter, né, quando a gente vai orientar uma paciente em relação aos melhores exercícios para ela fazer na gestação. Eu não coloquei, mas a gente sabe que uma diástase patológica, ela está associada com uma incontinência urinária no pós-parto, ela está associada com o prolapso urogenital, que é aquela famosa bexiga caída, ela está relacionada com dor lombar. Então, a diástase, ela entra na função abdominal e na função do assoalho pélvico. Por isso que entra na minha área de atuação, tá certo? Então, as pacientes olham essa ponta, muitas vezes elas acham que é o bebê. E eu falo para elas, olha, infelizmente não é o bebê, é a região abdominal que tá, a gente está aumentando a pressão intraabdominal e podendo facilitar uma diástase. A gente fala, agora vai falar um pouquinho a última parte em relação ao assoalho pélvico. Então, para quem não sabe, né, o assoalho pélvico é a musculatura, a questão de fáscia, que a gente tem entre a região da uretra, da vagina e do ânus. Então, normalmente, para a gente fazer uma avaliação dessa região, a gente precisa fazer uma especialização ou um curso de extensão para entender um pouquinho mais sobre isso. Normalmente, só a faculdade, ela não dá essa bagagem para a gente conseguir trabalhar a função dessa musculatura. Então, a gente sabe que durante a gestação, a progesterona e a relaxina, elas podem diminuir a força e suporte da musculatura de assoalho pélvico. Então, por isso que é muito comum, né, as mulheres perderem urina na gestação. Mas, como eu falei para vocês, mesmo que a mulher tenha uma alteração hormonal, a gente precisa tratar ou controlar os sintomas. E se a gente não conseguir tratar 100%, essa mulher deveria voltar no pós-parto para fazer uma reabilitação dessa musculatura. Então, quando a gente fala de disfunções, então, né, como eu falei para vocês, algumas disfunções, a gente lembra que a gente passa por fatores de risco muito importantes na vida das mulheres, né? Então, a gente sabe que a gestação é um fator de risco, o parto, a obesidade, a constipação e atividade de alto impacto. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem que trabalhar essa musculatura de assoalho pélvico durante a gestação, não tem jeito. Esse foi um estudo muito interessante, que envolveu 89 mulheres com dor lombopélvica, e eles fizeram uma avaliação de assoalho pélvico para ver se tinha associação entre região abdominal e dor lombopélvica. E esse foi um estudo que foi interessante, porque ele mostrou que 65,9% das gestantes, elas apresentaram fraqueza na musculatura de assoalho pélvico. No entanto, essa fraqueza estava relacionada com uma hipertrofia da musculatura. Desculpa, hipertonia da musculatura. O que quer dizer isso, né? A hipertonia, que nem a gente tem em outros grupos musculares, é quando a paciente não consegue relaxar, ou às vezes o tônus basal dela é um pouco mais alto. E essa hipertonia, ela pode causar uma diminuição de força, né? Por uma questão fisiológica mesmo. Então, qual que é o alerta que a gente deve ligar? Não são todas as mulheres, gestantes ou não gestantes, que devem fazer um fortalecimento. Por isso que eu sou contra, por exemplo, as pessoas orientarem contração de assoalho pélvico sem fazer avaliação antes, porque é muito frequente as mulheres terem hipertonia, e se eu pedir contração de assoalho pélvico, elas vão aumentar ainda mais essa hipertonia. Então, antes da gente começar a sugerir qualquer exercício, a gente tem que avaliar, inclusive de assoalho pélvico. 62,4 apresentaram incontinência urinária,
47,1 dispareunia. Então, o que é dispareunia? É dor na relação sexual. Essa dor na relação sexual, o motivo foi por conta dessa hipertonia, o músculo era muito contraído. E 41% apresentaram prolapso, que é aquela famosa bexiga caída. Tanto de bexiga, útero, né? Qualquer órgão pélvico. E aqui que eu coloco para vocês, né? A gente está finalizando, que é importantíssimo, é grau de recomendação grau A, então quer dizer que tem muita evidência, mostrando que as mulheres, durante o pré-natal, elas devem fazer, né, um trabalho específico para prevenção da incontinência urinária no pós-parto. Então, isso foi recomendado pela Sociedade de Continência, né, que é uma sociedade muito forte na nossa área. Então, se você conhece uma gestante, fala, vai fazer fisioterapia, que você precisa trabalhar de uma maneira individualizada. E o que é trabalhar de uma maneira individualizada, né? Não é eu olhar para ela e falar, você vai fazer 10 contrações de assoalho pélvico, né? Muita gente posta isso nas redes sociais, não é assim que a gente faz. Então, só por curiosidade de vocês, o fisioterapeuta especialista na área, ele faz uma avaliação da função muscular, então a gente faz uma avaliação ginecológica. É claro que a gente não avalia colo de útero, mas a gente avalia toda a função da região de assoalho pélvico, questão de fibra rápida, fibra lenta, né? E também a gente pode fazer uma avaliação com biofeedback, que esse é um exame lá do meu consultório, onde a gente está avaliando, aqui nesse caso, uma contração sustentada, talvez. A gente já percebia que ela já diminuía um pouco a força. E aqui a gente estava treinando uma contração sustentada, e aí, que nem eu falei anteriormente para vocês, aqui eu coloquei mais ou menos 50% da contração voluntária máxima dela. Então, o biofeedback, ele pode ser um recurso também para avaliação. Então, antes de sugerir qualquer fortalecimento ou qualquer exercício, a gente tem que avaliar com uma avaliação ou com um biofeedback. Então, eu fiquei pensando, né, como que a gente ia concluir uma aula dessa, né? Existem pessoas de vários períodos, né? Pessoas que são formadas, pessoas que ainda não são. Então, a ideia dessa aula foi mostrar para vocês que quando a gente trabalha com gestante, né, qualquer público, mas eu estou falando aqui de gestante, a gente deve fazer uma avaliação criteriosa para entender qual o motivo dessa dor, qual o motivo dessa incontinência urinária, qual o motivo dela ter uma diástase tão grande. A gente tem que sugerir, né, a gente tem que ter alguns cuidados gerais em relação a tudo isso. Quando eu estou me referindo aqui, é a questão da gente orientar essa mulher, né? Muitas vezes elas falam, mas eu vou no pré-natal, né? A consulta de pré-natal não tem nada a ver com uma consulta com um fisioterapeuta, né? É complementar. Então, a gente passa todas as orientações no pré-natal para ela ficar bem no pós, né? Esse é o nosso grande desafio. E eu sempre gosto de terminar passando alguma pergunta, né? Para a gente refletir depois da nossa conversa. E a pergunta é a seguinte: se essa mulher quer um parto normal, será que a gente vai pensar em biomecânica, né? Então, eu coloquei duas imagens aqui, por exemplo, para a gente pensar em posições relacionadas à biomecânica. Então, cócoras, que a gente fala tanto num parto normal, né? Ou expulsivo de uma maneira de decúbito dorsal. Então, sim, a gente pensa em biomecânica. Então, como talvez vocês tenham visto no trabalho de parto, a gente sugere exercícios de acordo com a fase que está essa mulher elaborando, né, tendo conhecimento em relação à biomecânica. E essa seria uma aula para um próximo encontro, de repente, de falar das alterações da biomecânica no trabalho de parto, que é uma aula à parte dessa, mas só para pensar que os conhecimentos de biomecânica, eles vão se adequar muito bem em todo esse período gestacional. Período gravídico puerperal, né? Que é o quê? A gestação, o trabalho de parto e o pós-parto. E eu acho que era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. A minha sugestão que eu dou para vocês, como ex-aluna também da PUC, né, é falar para vocês que a gente precisa estudar muito na nossa profissão. Eu acho que é uma profissão maravilhosa, ela merece profissionais que estudam bastante, né, profissionais que estão baseados em evidência científica. Então, tem que fazer, né, estudar depois que terminar a graduação.
Então, a gente está querendo abrir uma pós-graduação em saúde da mulher, final do ano. Então, para quem tem interesse, vamos ver se a gente consegue fechar a turma. Eu vou dar um curso de extensão no segundo semestre, também envolvendo a saúde da mulher. E quem tiver interesse, né, de me seguir na rede social, então eu posto bastante assuntos profissionais. E quem tiver alguma dúvida específica, alguma coisa, pode mandar um e-mail também. Estou à disposição, né? E quem gostar da área, aproveita que é uma área magnífica. Tá certo? Muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está me ouvindo, obrigada aos professores que eu vi que foram entrando, e fiquei muito realmente lisonjeada com esse convite de falar um pouquinho desse tema hoje com vocês. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Maria Augusta. Boa Muito noite. obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Agora a gente vai abrir esse momento para perguntas. As perguntas que não forem respondidas agora vão ser respondidas posteriormente no Instagram da LACB PUC-PR, então fiquem ligados nas próximas postagens. Então, a primeira pergunta a ser respondida pela palestrante é: a fisioterapia hoje não está presente na sala de parto. Caso seja um desejo da gestante, é possível? Você defende a ida do fisioterapeuta para este momento? Essa é uma pergunta que a gente pode ficar até meia-noite, mais ou menos, falando. Imagina o que eu acho de um profissional, né, qualificado numa sala de parto, né? Óbvio que sim, acho que eu não coloquei uma campanha, porque assim, a gente está falando de gestação, mas existe uma campanha forte em relação a ter mais fisioterapeutas na maternidade. Infelizmente, a gente não tem, realmente não existe. No entanto, se a gestante quiser um acompanhamento de um fisioterapeuta especializado, ela pode. Só que a nossa dificuldade nesse atual cenário é a gente conseguir entrar no hospital. Então, dentro da minha prática clínica, nesse momento da minha vida, eu não estou acompanhando o trabalho de parto, porque eu viajo bastante. Mas daí agora, nessa pandemia, eu falei, vou ligar para as maternidades e ver. Eles estão deixando entrar doula, né? Fisioterapeuta tem que pedir autorização do profissional e uma burocracia bastante grande, assim. Mas a gente está lutando para isso, a gente espera que em breve a gente consiga entrar com o nosso diploma de fisioterapeuta. Certo. Próxima pergunta. É possível prevenir as alterações posturais esperadas a partir do segundo semestre de gestação por meio do fortalecimento? É viável acrescentar propriocepção? Com certeza, foi uma ótima pergunta, né? A própria recepção ela é sempre bem-vinda e a gente pode começar. Normalmente a gente começa o acompanhamento a partir de 13 semanas, né? Então, segundo trimestre, a gente pode fazer um bom trabalho, sim, com certeza. Mais uma. Realizar o fortalecimento da musculatura do abdômen é contraindicado para aumentar a pressão intraabdominal? Muita gente acha que sim, né? Tenho pacientes que falam para mim no pós-parto que elas não fizeram nada em relação ao abdômen porque achavam que era contraindicado. Então, o que é contraindicado de acordo com os guidelines que são publicados em relação aos exercícios abdominais, né? Os exercícios convencionais de flexão de tronco, os guidelines contraindicam, e exercícios, muitas vezes, de decúbito ventral, né, por aumentar a pressão e favorecer assim, uma diástase. Mas aí vai depender do exercício, né? Não existe. Acho que vai depender muito de qual exercício que a pessoa estava pensando em fazer. Então era isso, Maria Augusta. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter você com a gente. E as próximas perguntas, então, que não foram respondidas, vão ser respondidas mais tarde. O pessoal pode mandar lá naquele link. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Agora eu passo Tchau. a palavra, então, para o Gabriel, que vai dar sequência.